Nós saudamos aos irmãos e irmãs que nos acompanham, fazemos a saudação especial ao Divino Rabi da Galileia, o sol das nossas vidas, a luz do nosso caminho, saudamos os mentores, espíritos protetores do Centro Espírita Casa da Redenção. Agradecemos desde já ao Pai de infinita misericórdia pela oportunidade de aprendizado pelo trabalho. Que os bons amigos nos intuam, que os bons amigos estejam com vocês que estão nos acompanhando, os benfeitores nos orientem diante da tarefa que agora cabe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que assim seja. No dia de hoje, nós gostaríamos de conversar sobre a lei do trabalho. Lei do trabalho essa trazida em O Livro dos Espíritos, capítulo 3º, a partir da questão 674. Allan Kardec faz uma pergunta muito direta e pergunta sobre se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Essa é a questão 674. E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo constitui uma necessidade da civilização que obriga o homem a trabalhar, mas porque ela aumenta suas necessidades e seus gozos. Então, ela é uma lei da natureza e faz parte das necessidades humanas. E aí ele continua perguntando, na 675, questão 675 do Livro dos Espíritos, só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? E aí os espíritos respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Já amplia aqui o sentido de trabalho. Espírito e corpo trabalham. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, a lei do trabalho, pela codificação kardeciana, vem nos dizer que é uma necessidade para o nosso progresso, amplia o sentido de trabalho para além do trabalho material e considera que toda ocupação útil é um trabalho. Aí eu faço uma aproximação dessa questão fundamental, e aí ele vai discorrendo sobre a natureza, os diversos tipos de trabalho que eu não vou abordar aqui. Mas eu faço a aproximação dessa questão do trabalho com uma outra necessidade, que é a necessidade que os humanos com frequência mencionam, quase que odiernamente, necessidade de lazer e divertimento. E quem trabalha essa questão da necessidade de lazer e divertimento é Joana de Ângeles, entre alguns tópicos aqui no capítulo 4º do livro Illuminati, onde Joana de Ângeles vai trazer a pauta do lazer e do divertimento. Veja, o Kardec coloca que toda ocupação, os espíritos colocam para Kardec, útil é um trabalho. Mas e por que será que a gente não quer trabalhar? O porquê será que nós queremos trabalhar menos? Por que será que reivindicamos em nossas falas a necessidade do lazer, do divertimento e do repouso? Então, Joana, nesse belo texto, ela traz primeiro uma constatação de que existe uma indústria do turismo habilmente manipulada, focada na ideia de vender, segundo Joana, pacotes para nós de ilusão anestésica, que funciona como uma espécie de anestésico para desviar o ser humano da sua principal rota, que é a evolução, trazendo para eles possibilidades outras de diversão e de lazer. Uma indústria que trabalha
para oferecer para nós o que ela chama, esses pacotes são uma espécie de anestésico. E esses anestésicos criam para nós um programa que faz com que o ser humano fuja da sua rota. E aí ela diz que são muitos os indivíduos, né, que trabalham em prol dessa indústria e muitos os que querem, né, a efetivação e a realização desse projeto. E nesse sentido, aí tudo tem uma ideia muito forte, segundo Joana, que é a fruição de lazer, divertimento, no sentido de que, de certa forma, uma crença de que ao ter lazer e divertimento, eu vou encontrar de volta o meu reequilíbrio. Essa é a propaganda, esse é o anseio. A propaganda de quem vende a ideia do paraíso, que o lazer vai trazer, e vende caro. E a propaganda de quem compra é, ao me divertir, ao vivenciar essa experiência, trarei de volta o meu equilíbrio. E aí Joana começa a trazer para nós alguns alertas e, de certa forma, vai dizendo, olha, esse movimento que nós fazemos de ausência do nosso lar, esse movimento que a gente faz de saída dos nossos familiares, essa busca de férias coletivas, também, de certa forma, ela está encobrindo um outro aspecto, que é a fuga do cotidiano. E Joana vai dizer que o cotidiano é que traz para nós o equilíbrio. São os embates e os conflitos do cotidiano, as aprendizagens do cotidiano, que traz para nós o equilíbrio, e não a fuga. Tanto é que muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu estou cansada, eu vou num shopping center. Vou para o shopping para espairecer. Vou lá comprar alguma coisa. Como que esse adquirir alguma coisa, né? As próprias telenovelas ilustram, a pessoa está estressada, vai para o shopping, né? E com aquela história, agora eu vou lá usar o cartão. Como se isso resolvesse os dramas existenciais familiares e os problemas domésticos. Por que ela diz isso? Porque quando você retorna, você vai e você leva contigo. E você retorna, se traz contigo aquelas questões ainda não trabalhadas. E aí, quando se chegam, segundo Joana, a alguns lugares desses parasidíacos, né, sonhados, depois que passa logo a primeira emoção de estar nesse lugar, a grande maioria das pessoas se dão conta de que tomou a decisão errada. Às vezes são viagens, horas de viagens, muito demoradas. E aí vamos lá para as ilhas, lá para aquela cidade. E quando chega lá, se não está resolvidas as questões íntimas, já se dá conta que escolheu mal o local, talvez se dá conta que a oferta era mais sedutora do que a realidade. E começa, segundo a Joana, a aparecer algumas irritações, porque são as irritações que nós levamos conosco. Ela diz que nesse momento surge o que ela chama de desencanto inicial, porque criou uma expectativa para além, e ainda mais criou que nessa expectativa encontraria paz e equilíbrio. Então, Joana vai dizendo que esse movimento que faz você sair de si e, de repente, até de poder se encontrar um pouco contigo em maior silêncio, faz com que a criatura humana comece a refletir aquilo que antes a gente estava deixando debaixo do tapete, sem fazer. E aí, às vezes, uma ida de uma viagem também proporciona esse movimento. E aí, foge-se da aparência e começam a emergir algumas questões. O que ela traz como pergunta, o espírito, Joana, é quanta ilusão a criatura humana ela alimenta na busca de aplausos e na busca de reconhecimento de aparências. Então, uma sociedade que vive para a matéria, né, vê o trabalho para conquistas
do lazer e também da diversão, vai se dando conta de que levamos conosco para onde nós formos também os nossos vazios, principalmente o vazio existencial. E aí o Joana dizendo que o ser humano, buscando sempre essa realização, essas conquistas, ao não atingir, entra num processo de sofrimento, porque tem que pensar na realidade. E, principalmente, ele necessita pensar na sua condição de imortal. Porque, de certa forma, nós não fugimos de nós mesmos, da nossa condição transcendental. Então, o convite que o Espírito faz é que a gente consiga transcender um pouco essa realidade de lazer associado à matéria e que a gente consiga começar a fazer o caminho outro, que é aquele caminho de olhar para o nosso íntimo. Veja o que diz o Espírito aqui. Se você se sente afatigado, né? Porque, eu estou muito cansado, estou afadigado. Sente-se afatigado no trabalho a que te dedicas, muda a tua rotina. Essa é uma orientação. Muda a tua rotina, retempera o teu ânimo, se você está nessa condição, muda a tua rotina, retempera o teu ânimo e sentirás uma renovação emocional, tornando-te tranquilo. Que é essa condição que a gente pode fazer muita coisa com equilíbrio. Inclusive, não vai sentir o cansaço se fizer com desequilíbrio. Não é aquela questão de muitas agendas, não. É a agenda realizada com equilíbrio e com ânimo, né? Foi com o Flávio, numa palestra que o Flávio me levou, que eu tive a oportunidade de conhecer um monge em Caxias do Sul. Ele disse, olha, eu trabalho, o senhor perguntou para ele, quantas horas? Eu não consigo fazer porque a minha agenda, eu trabalho 12 horas por dia. E o monge disse, eu trabalho 16. Só que, para mim, o trabalho é uma realização espiritual. Então, você pode fazer, porque a pessoa estava alegando para o monge que não conseguia tempo para orar, para se espiritualizar. E o monge disse, lembra, Flávio? O monge disse que ele fazia tanto quanto mais horas. Só que ele fazia essas horas de forma espiritualizada. É uma outra concepção. É aquilo que está no Livro dos Espíritos. Qualquer atividade útil é um trabalho. Então, a pessoa também se sentindo útil por fazer, seja qual for a tarefa, e fazendo essa tarefa com entrega, fazendo essa tarefa tendo a consciência daquele fazer, e aí a gente vê tantas posições, né? As mães, pega o exemplo das mães, né? Tudo aquilo que faz coloca aquele fluido a mais, e o resultado, não precisa dizer, né? Tanto é que a gente sempre corre para o colo da mãe quando pode, porque ali a gente sabe que é uma outra energia. E assim a gente pode fazer no nosso cotidiano, seja qual for a nossa função. Pode fazer bastante coisas? Pode, com amor. Não como fuga. Tu pode ver no trabalho também o espaço de receber o aplauso no espetáculo. E aí nem sempre vai te trazer realização. Joana diz também que quem opera no bem, consciente, experimenta inefável alegria. E olha que a gente já tem experiência disso. Quantas atividades já realizamos e aprendemos com isso, que era para ser exaustiva. Um dia intenso de atividades. E você chega às 18 horas, 20 horas, com uma sensação de bem-estar, com energia para fazer muito mais. Então, aqui está o diferencial. Não é a quantidade de horas, não é o estar fazendo, mas é como estar fazendo. E essa alegria, quando é alcançada, a estafa se transfere, diz Joana, e você se sente renovado. Olha o Chico Xavier aí. Trabalhava a semana inteira, sábado à tarde era o dia do Evangelho à sombra do abacateiro. Ali ele servia o pão físico e o Evangelho. E no domingo, ao invés de descansar, ele escrevia as cartas.
quer dizer que ali era o trabalho dele, antes tudo era missão. Mas, tu pode dizer, mas eu não sou do Chico. Todos nós não somos Chico. Mas nós temos vários exemplos que ilustram esse trabalho dedicado de mães de famílias, de mulheres, de homens, que vivem muito no anonimato e que se entregam muito pelos seus filhos, para o sustento básico, né? E que labutam muito, mas que não se queixam, porque fazem aquilo por um objetivo maior. Isso é interessante ver, a realização do trabalho. Joana vai dizer que as alegrias das férias de encantamento passam e retornam os compromissos que ficaram guardados e esquecidos nos escaninhos da magia e do encantamento de breve duração. Então é aquela, vou tirar uma semana longe disso. É só paliativo. Se não faz isso com equilíbrio, com o desejo do bem-estar, porque umas férias, como diz o Raul, pode planificar muito o repouso, um planejamento juntos, um objetivo de encontrar alguém, uma pessoa, um lugar, tudo isso feito, matar a saudade de pessoas, tudo isso feito num nível de espiritualização, potencializa muito o ser humano. Agora, quando vou fazer, porque eu não quero mais ver esse lugar, simplesmente transfere. Quando volta ali, está na gaveta, essas questões não resolvidas. Portanto, ela diz que é um período de breve duração. Enquanto turistas risonhos se locupletam nos paraísos do prazer, os funcionários que os servem com sorrisos profissionais, muitas vezes interiormente irritados, acalentam o desejo quase irrefreável de fugir dali, para todos os locais onde gostariam de estar e serem servidos. Veja a contradição. Aquele atendimento pela polidez, pelo respeito, mas a forma como são tratados, também eles passam por essa necessidade de sair dali. E Joana diz, então, não escolhas a tristeza quando não possas fazer parte dos grupos sorridentes, de conquistadores do mundo mágico da imaginação deslumbrada. O fato de você não poder estar nesse nível. Mas nos convida o Espírito a estabelecermos um programa de respeito de tudo do quanto é importante e definir o que é prioridade, o que é essencial e o que é relativo, né? E aí você vai entrar num programa de isso aqui é essencial, isso é prioritário, isso aqui é secundário. Preenche as tuas horas com atividades produtivas. Interessante isso. O lazer não está associado a não fazer nada. Você pode estar fazendo coisas mais prazerosas. Quanto tempo do nosso dia nós dedicamos para algo que nos potencializa? Às vezes coisas bem simples. Todo trabalho é útil, feito com amor é útil, diz aqui no Livro dos Espíritos. Preenche com coisas produtivas. Isso é bem interessante. Contempla os grupos ruidosos dos festeiros e divertidos após celebrações e verás que a máscara mal está afivelada e logo isso se transforma, porque está relacionado a uma necessidade de exibir o ego. Então, às vezes algumas pessoas, mas eu gostaria muito de fazer como aqueles. Aqui está dizendo, veja o que realmente eles fazem. E aí o Espírito nos fala que a vida alegre é assinalada pelo trabalho contínuo. Interessante. Lei do trabalho, necessidade de progresso. Vida alegre é demarcada pela necessidade do trabalho contínuo. E diz mais, faz do teu lar um abençoado reduto de ação de paz. Resultado do prazer de viver e de amar. E coloca para nós como desafio e reflexão que nós avaliemos o exemplo do homem de Nazaré.
E ela vai dizer o seguinte: Jesus até hoje trabalha. Quando as pessoas dizem, mas eu quero me aposentar, eu quero parar, ou eu quero não fazer nada. Né? Aquela ideia de paraíso onde você não faz nada. Como é contraditório quando são espírita, quando nós sabemos que os espíritos, quanto mais desenvolvidos, mais trabalho têm. E trabalham incansavelmente. Tá aí as obras narrativas do Filomeno de Miranda demonstrando o quanto eles trabalham, inclusive quando nós dormimos. A espiritualidade não dorme, se revezam nos postos, trabalham incansavelmente no serviço do bem. Então, aqui, Joana está dizendo, olha, Jesus até hoje trabalha, conforme acentuou, referindo-se que o Pai nunca cessou de agir. E quanto trabalho ele tem, principalmente pelo planeta cujo qual faz parte do seu governo. O cristão primitivo, no sublime trabalho da autoiluminação e da caridade, encontrava a inigualável alegria que os lazeres e divertimentos de fora jamais conseguem proporcionar. Dedicação, entrega. Aí você vai pegar a Irmã Dulce, Maria Teresa, tantos outros que hoje fazem esse trabalho com dedicação, principalmente ajudando aqueles que mais necessitam. Ainda essa semana vi a imagem do padre Júlio Lancelotti com as pessoas de rua, em situação de rua, e ele estava tremendo de frio, as pessoas estavam tremendo de frio, e alguns com tosse, né, que tinham sido recolhidos, e ele chorou quando estava lá dentro de um grande galpão, lá que as pessoas estavam sendo acomodadas. Ele disse, eu choro por aqueles que estão lá fora, trabalhando no frio, e trabalhando no acolhimento, trabalhando no trabalho dedicado. Desse modo, diz o Espírito Joana, mantém-te desperto de forma que a noite da ilusão, que é aquela que há uma sucessão de dias belos. Já diz o filósofo Velcher que uma sucessão de dias belos também poderia ser insuportável, porque você cria um céu de delícias aí que não é atingido. E aí diz que a ilusão, né, de modo que a noite da ilusão não te sombreie o dia da ação, anunciando-te de júbilos que se transformam em esgares. Possibilidade de transformar a nossa existência com mais sentido. A questão que Joana nos coloca aqui é muito mais do que uma pauta turística, é pensar sobre o sentido daquilo que fazemos, por que fazemos da forma como fazemos, que energias colocamos naquilo que fazemos, em que medida reconhecemos que aquilo que fazemos não é algo aleatório, não é espontâneo, mas aquilo que fazemos, por mais humilde que seja, tem-se um comando maior ao qual, para ele, devemos nos dirigir. À medida que você reconhece que toda atividade útil é trabalho, nós já rompemos as formalidades do trabalho material. O trabalho material é fundamental, mas o trabalho material, pelo trabalho material, fica algo meramente profissional. Tanto é que as profissões, a gente vê em todas as profissões aquelas pessoas que colocam o algo a mais naquilo que fazem. E elas transmitem para a gente uma energia muito especial. Porque a gente percebe quando alguém faz aquilo e gosta de fazer. A gente percebe a imaginação, o brilho nos olhos, a alegria quando narra, mas fundamentalmente o sentido que encontraram naquilo que estão fazendo. E aí a gente deixa de reconhecer o trabalho como uma necessidade meramente material. É material para o sustento, é material para o desenvolvimento das questões, quer sejam tecnológicas, quer sejam as questões mais simples. E se a gente começar a perceber assim, a gente vai ser muito mais agradecido, porque tudo na natureza trabalha,
tudo na natureza não para, tudo está envolvido no trabalho e tudo na tua vida se relaciona com o trabalho. Você, ao despertar de manhã, segundo as nossas orientações da doutrina espírita, primeira questão, agradece a Deus por mais um dia. Você está retornando ao corpo físico. Enquanto você descansava fisicamente, teu espírito trabalhou, teu espírito buscou orientações, teu espírito visitou lugares, talvez até conseguiu informações a mais, e ele teve contatos, ele teve um cuidado e um amparo da espiritualidade. Então agradece por você retornar ao corpo físico. Se você for fazer a tua higiene, agradece, porque você tem a água para poder se banhar, para poder se lavar, para poder fazer a tua higiene. Se você for tomar café da manhã e tiver um pãozinho, 2 pãezinhos, agradece o padeiro, ou agradece a Deus pela pessoa que fez aquele pão e que trabalhou, desde a pessoa que trabalhou pelo trigo até chegar à tua mesa. Se você tiver que se deslocar para alguma atividade de trabalho, ao invés da gente reclamar, agradece, porque alguém está fazendo a tua condução, quer seja pública, quer seja alguém está fazendo esse movimento e que você está tendo a oportunidade de se deslocar. Se você chegar em casa no final do dia, depois do dia de trabalho, estiver cansado, agradece porque você teve energias que foram dispensadas naquele dia e que bom que você tem um lar aonde você vai poder repor as energias físicas e também espirituais. E assim você, quando colocar a cabeça no teu travesseiro, você pode agradecer a Deus por mais um dia que você passou e que tudo trabalhou, né? Que tudo cooperou para isso. A natureza coopera para que a gente consiga ter equilíbrio. São milhares de seres invisíveis que cooperam para o equilíbrio da Terra. Essa semana mesmo a gente teve a questão da ameaça do ciclone aqui no sul, muita gente orando, mas oraram muito. Ontem, inclusive, estava num grupo dizendo, olha, as pessoas oraram, mas é uma situação que faz, será que as pessoas precisam ser provocadas para orar? Mas oraram muito de medo do ciclone. Mas também, às vezes, a gente tem que confiar mais, como Jesus nos ensinou, porque a natureza também dá seus recados, também trabalha. Tudo na natureza coopera para que você possa. Agora, a gente precisa cuidar mais dela. Então, esses movimentos todos nos convidam a gente reconhecer, primeiro, que a gente não está sozinho. Segundo, que existem muitos outros, que graças a esses outros, humanos e não humanos, permite que você esteja na condição que você está. E terceiro é reconhecer que nada disso ocorre sem a vontade e a permissão da misericórdia divina. Portanto, a lei do trabalho é um convite e é um caminho, é uma senda, é um horizonte pelo qual nós podemos nos desenvolver como pessoas melhores. Eu gostaria de, neste momento, fazer uma prece de gratidão, principalmente para a gente reconhecer, né, nessa conversa aqui, a importância do trabalho espiritual, os nossos irmãos invisíveis que nos cuidam e tem muito trabalho conosco, mas também nos amam, mas também que nós possamos traduzir o nosso fazer da forma melhor possível, como possibilidade da gente se tornar melhor e cair menos na ilusão dessa coisa do lazer, que seria uma espécie de libertação e fuga do cotidiano. Não, de forma alguma, advogamos em nome daqueles que necessitam, sim, descansar, todos nós precisamos disso, do repouso e do lazer. Mas esse lazer que nos preenche. Querido amigo Jesus, bondosos companheiros, nos encontramos aqui na Casa da Redenção, suplicamos ao Pai Maior, a Ele que orienta todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, que possamos realizar atividades úteis, que possamos, seja qual for a atividade que realizarmos, nos sentir
úteis, que possamos agradecer pelas oportunidades que temos de ser úteis e que possamos fazer da caridade mais uma oportunidade para nos sentirmos úteis. E assim aprendamos de que tudo vem de ti, tudo provém de ti, tudo trabalha na lei maior. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva em vibrações amorosas, nos intua nos nossos fazeres, nos nossos sentires e nos oriente para que possamos sentir a alegria por mais um dia, por mais uma oportunidade, por percebermos quanto a nossa vida tem sentido quando estamos contigo. Contigo somos tudo, sem ti somos nada. O Senhor permaneça conosco, nos orientando, nos intuindo, e que nós possamos a cada dia dar-te graças por cada instante, por cada oportunidade. Que não percamos, Senhor, as oportunidades de sermos melhor. Fica conosco, Senhor, nos orientando e nos guiando, e que assim possa ser.